Ao meu lado aqui, integrantes do Movimento Popular de Apoio à Cultura. O Felipe Rufato, o Fabiano, o Pablo e a Marcela estão aqui para falar sobre esse movimento interessante. Estava outro dia no calçadão, estava uma galera bonita, assim, todo mundo com essa camisa legal e vários artistas reunidos. Era o Toró Cultural, o Felipe? Exatamente. Primeiro, boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. E aquela foi a primeira campanha que a gente fez para divulgar o movimento e essa foi uma das ações, que é o Toró Cultural. E a proposta era justamente essa, é levar a cultura para onde as pessoas estão. No caso, sábado de manhã o pessoal está no calçadão, então a gente foi para lá, a gente conseguiu levar bastante diversidade de artistas, a gente conseguiu levar música, dança, e como é que foi poesia. A sensação? O pessoal curtiu, participou, interagiu? Sim, porque a arte acaba contagiando todas as idades, né? A gente tinha desde de crianças que sentaram para assistir às apresentações, até as senhoras e o pessoal de meia idade também, que estava lá passando, parava, assistia, a gente nos intervalos, a gente tinha aquele fluxo de pessoas, então a gente conseguiu atingir bastante gente por conta disso, né? Por realmente ser um lugar de bastante fluxo. Certo. O Fabiano, estou achando interessante porque está havendo uma união, pessoal do teatro, pessoal da música, tá todo mundo se interagindo, misturando e fazendo coisa junto. Isso é muito importante, né? Isso, exatamente. Isso eu acho que é o fundamental, acho que é o mais importante até do movimento, é conseguir reunir todas essas vertentes artísticas com um propósito único que é a arte, a cultura. Eu acho que isso é uma coisa que a gente já luta há tempos para que aconteça. Eu acho que está cada vez mais crescendo essa mentalidade. Eu acho que a gente está conseguindo, aos poucos, criar essa mentalidade, tanto na população quanto por parte da classe artística também, e está sendo bem interessante o resultado. Certo, e tem também a questão da poesia. Isso. Poesia é uma coisa que, assim, muita gente às vezes tem preguiça da poesia, mas quando percebe a beleza que tem, aí acaba se encantando, né? Mas a poesia acaba que agora, particularmente, eu acho que tem um papel fundamental, até pela correria do dia a dia, pelo estresse, pela movimentação acelerada. Eu acho que essa quebra desse ritmo com um momento de poesia, quando você consegue parar e ouve as palavras bem colocadas, uma poesia bem elaborada, eu acho que aquilo acaba tocando a pessoa de alguma forma, ela sai com um outro estado de humor, um outro estado de espírito. Eu acho que é bem interessante. É igual dizem, a poesia tira os nós da alma, né? Exatamente. Consegue fazer, fica mais leve, né? Exatamente. Está ali concentrado. Então, essa camisa é muito interessante. Seriam raízes? Assim, de eu deixar o Pablo explicar essa parte. O logo, o símbolo do movimento, é interessante que ele foi feito de forma colaborativa, então não foi só um pensando. E quando a gente parou para pensar o que seria esse símbolo que representaria o movimento. Então a gente lembrou, quando você pensa em cultura, você pensa em raiz. Sim. Porque a própria palavra cultura, ela vem de você realmente germinar uma coisa e aquilo vai gerar frutos e, consequentemente, vai gerar uma raiz. Então, assim, e a gente sabe que o bar tem uma raiz cultural muito forte. Sim. Essa cultura pode ter se perdido, esse apoio à cultura pode ter se perdido de uns tempos para cá, mas a raiz cultural é muito forte. Então, um movimento novo, um movimento jovem para apoiar a cultura deve começar pela raiz. Então, assim, você ter a raiz cultural é uma das coisas mais importantes. A gente quis exatamente exemplificar isso com o logo. Ficou super bacana. Ficou uma camisa bonita e de rápida identificação, né? Bate o olho e já enxerga logo. Marcelo, você está sempre participando também de movimentos culturais que eu te conheço, desde shows de bandas antigas aí, punks, né? Passando por diversas vertentes, tá sempre ligada. É importante estar participando, esses movimentos de ocupação também, igual teve da praça, cada vez mais tem uma galera interessada em cultura, né? O Badaró, eu acho que os adolescentes de Ubá, assim, a população de Ubá está acordando para uma outra realidade. Assim, o nosso grupo se encontrou na Conferência Livre da Juventude que aconteceu na praça. E assim, foi realmente um momento excelente para a gente, porque a gente já tinha o Felipe, o grupo do Fabiano, do Felipe do Cassiano, já tinha esse idealismo de lutar pela cultura, já tinha outros projetos. Eu também, como você já disse, já estou... Mas assim, não com a maturidade de hoje. Então eu encontrei com eles assim no momento exato e a gente está conseguindo fortificar o grupo, está conseguindo organizar melhor. E acho que lutar por isso junto
fundamental para a cidade, para movimentar o cenário e para construir mesmo assim com solidez. Isso é entendeu? importante. Você acha que a Praça Guido, cada vez mais a gente consegue tornar aquele local o nosso centro cultural da cidade? Tem tudo para acontecer, né? Eu acho que a Praça Guido tem um espaço assim, muito bacana e não está sendo bem aproveitado, como a gente percebe. E tem tudo para acontecer, só precisa mesmo do que a gente está fazendo, de iniciativa da população. Eu acho que é importantíssima a participação da população, porque reclamar é fácil, entendeu? Sentar, não está acontecendo nada, não existe nada, não tem nada de cultural na cidade, beleza, não tem, mas e aí, o que eu posso fazer? Exatamente. Como eu posso contribuir? Entendeu? O nosso grupo é um grupo assim, meio de contestação também, entendeu? A gente está contestando, mas de uma forma diferente. A gente está contestando com ações. A intenção é essa, é contestar, mas não só, vou sentar na cadeira, ninguém faz nada. Beleza, eu posso fazer? Posso. Tem mais gente que pode fazer? Tem. Então, vamos unir forças e vamos começar a fazer. Vamos começar a mudar o cenário, porque a gente sabe que a situação é crítica e há muito tempo. Entendeu? Muito legal. As pessoas que querem participar, como devem proceder? Por exemplo, o artista que está ali assistindo fala, eu quero fazer parte desse movimento também, eu quero integrar, eu quero estar junto, eu quero estar nas ações. Como funciona? Exatamente. O grupo é um grupo aberto e a nossa intenção é cada vez mais a gente conseguir atingir a sociedade de modo que ela possa participar do grupo. Né? Inclusive as camisas. Quem quiser fazer camisa, se trouxer as camisas pra gente, a gente tem material para atingir a camisa. Então, legal. Quer dizer, a camisa está bonita, a gente, né? Fez bem bonita, acho que o trabalho ficou maravilhoso. Então, a gente quer isso, que as pessoas vistam a camisa até como divulgação do movimento, porque a pessoa faz parte. O movimento é popular, então o movimento é das pessoas. Então, quem quiser participar, a gente tem um e-mail e a gente está disponível também uma página no Facebook, que é Facebook/Movimento Cultural UBA. Facebook.com/Movimento Popular. Movimento Cultural UBA. Exato. Certo. E lá a gente está divulgando todas as informações, as ações, e quem estiver interessado em participar, só fazer um contato pelo Facebook. A nossa proposta, na verdade, de ação, além do Toró, que a gente realizou então essa divulgação no centro da cidade, a gente pretende fazer mais torós que vão acontecer nos bairros, para a gente poder levar aos bairros que precisam de cultura, que não é que precisam, que todo mundo tem que ter cultura, sair um pouco dessa centralização e poder ir até os bairros, e com isso divulgar um projeto que é do grupo também, que é o mapeamento cultural. O mapeamento cultural, a gente está querendo levantar quais são os produtores culturais de Ubá. Quem faz cultura em Ubá? E todo tipo de cultura. A gente está falando de música, dança, mas está falando de artesanato, está falando de todos os tipos, de arte plástica. Todo tipo de cultura a gente está abrangendo e está fazendo esse mapeamento. Para, no final, a gente ter um diagnóstico feito pela parcela civil, um diagnóstico do que é a realidade da cidade. Porque a gente tem um monte de grupo. Ok, quais são? Não, quais são? Quem são? Quem realmente faz? Quando eu precisar ligar para pedir alguém que faz artesanato, para quem eu ligo? Porque uma ou outra pessoa conhece 3 ou 4, mas assim, a gente não tem um diagnóstico do que é. Poder falar, nós temos tantos produtores culturais, nós temos tantas pessoas envolvidas com teatro, com dança, com música. Olha, a gente tem uma quantidade enorme que não se cruza. Uma quantidade enorme de gente que faz a dança e está espalhada pelos bairros. Vamos fortalecer essa classe musical, vamos fortalecer a classe teatral. Eu acho que a proposta é justamente essa, mapear, conhecer a nossa cidade. Para depois a gente falar, ok, eu sei o perfil, eu sei pelo que lutar. Eu sei o que essas pessoas querem, sabe? E para isso a gente precisa da ajuda de todo mundo. Porque não é um projeto meu, não é do Fabiano, não é de ninguém que está aqui. É nosso, é de Ubá. Então todo mundo que se sentir parte de Ubá faz parte desse movimento, ou deveria. Então a gente está chamando publicamente a todo mundo que quiser participar. Vem, a gente vai receber de braços abertos. Inclusive amanhã a gente vai fazer uma reunião na Oficina da Arte, que fica na Praça São Januário, às 7h30 da noite. Então todo mundo que tiver interesse em saber o que é e estar lá com a gente, fortalecer em quantidade, porque isso é bom para divulgar a nossa ideia, disseminar, para a gente poder ter essa raiz implantada em todos os lugares. Praça São Januário, às 17h30, na Oficina da Arte. A gente vai estar lá, conversar um pouquinho sobre o movimento e discutir algumas ações. Porque eu acho que a gente precisa dessa parcela da sociedade mesmo, precisa de todo mundo. Sim, agora, vão acontecer eventos, provavelmente onde vai ter aí uma renda.
E essa renda como faz? É distribuído coletivamente? Isso vai ser investido de alguma forma no próprio grupo ou vai ser gasto em outros eventos futuros? Porque a gente sabe que um grupo desse consegue uma força muito grande para promover eventos e eventos que acabam tendo lucro. Eu sei que vocês, pelo histórico, pelo que eu conheço, são pessoas muito bem intencionadas, mas daqui a pouco vai aparecer alguém no grupo destinado a ganhar uma grana e pegar uma carona no grupo também, naturalmente, sabe disso, né? As atividades do movimento, na verdade, como o próprio nome diz, é um movimento de apoio à cultura, né? Então, geralmente, é claro que vão ter eventos igual o Toró, algumas outras atividades que a gente for organizando para a própria divulgação e essa mobilização, mas a principal ação, eu acredito que seja o apoio. Por exemplo, eventos que vão acontecer, a gente vai apoiando mesmo, seja como voluntário, como participante de alguma forma. Isso eventos até que já acontecem, que aí a renda tem o seu propósito e tudo, mas em nome da arte, em nome da cultura, a gente entraria com apoio, com a participação. Acrescentando um pouquinho o que o Fabiano falou, a nossa proposta inicial realmente não é produzir. Sim. Nós vamos produzir... Exato. Então, quer dizer, a gente foge um pouco da proposta de retorno. Sim. Não é que a gente não vai ter em momento nenhum, mas o que a gente tiver também, a divulgação vai ser coletiva. A gente tem um grupo, que é o do movimento, que está no Facebook. Então, se a gente ganhou R$100, a gente vai postar lá, ganhamos R$100, gastamos com camisas, gastamos com tinta, gastamos com o que for. Então, isso vai ser claro e vai ser público. Essa transparência é importante e motiva a turma a estar junto, né? Porque eu acho isso um ponto importante Eu acho que o nome acaba que consegue identificar bastante o que é o movimento, que é um movimento popular. Não é um movimento nosso, não é de um determinado grupo, é da população. Então, isso tudo tem que ser muito claro, tem que ser divulgado, tem que ser aberto a participação. Não pode ser uma coisa fechada, igual o Felipe falou. Se entrar verba, vai ser divulgado, vai ser conversado nessas reuniões, para onde vai ser destinado isso, né? Com o objetivo de fomentar mais, no caso, de produzir, de acontecer mais. Interessante isso. Pablo, você que já participou de coletivos, já fez parte, faz parte aí de uma cultura, de uma galera nova que está mudando bastante a forma de se trabalhar com cultura no Brasil. Você acha realmente que vai haver uma transformação? O Brasil está vivendo uma transformação cultural? Igual você falou, já está acontecendo. Eu até gosto de falar que um dos porquês de ter esse movimento hoje, a gente deve muito isso ao que tem acontecido desde os últimos anos com a classe cultural e a classe jovem. A gente tem visto que para você reclamar, igual o Marcelo falou, sobre alguma coisa que você não concorda, principalmente na questão cultural, você tem que fazer também. Então o jovem começou a ver que realmente ele tem o poder de fazer e a gente consegue fazer. Então, a gente tem as novas mídias onde a gente consegue ter voz ativa, a gente consegue cobrar. Igual a gente fala, hoje você é cidadão multimídia, você produz mídia. Então, assim, as pessoas têm a capacidade de falar para os outros o que ela sabe, o que ela gosta, o que ela gostaria que fosse e como ela gostaria que não fosse. Então, isso tudo tem feito, essas novas evoluções digitais, meios de pensamento, com que o jovem hoje em dia ele realmente tem a capacidade, tem o querer de buscar uma mudança na sociedade. E dentro da cultura, principalmente, é um dos pontos que a gente sabe que tem a maior capacidade de mudança dentro de um ser, com cultura e com arte. Então, é igual você falou, os coletivos culturais, ultimamente, têm abraçado essa causa mesmo, de fazer com que a questão cultural, seja ela a nível nacional ou seja a nível municipal, tem que mudar. E dá para mudar e vai mudar. E a gente tem esse ímpeto. A gente vai mudar isso e fazer com que as coisas melhorem. Certo. A gente vive dois extremos assim no país que eu vejo. De um lado, uma juventude da ostentação, onde é vazio de conteúdo, mas muito rico de visual, de status, dessa coisa toda. Do outro lado, uma galera que não busca tanta questão simplesmente visual, mas busca mais uma estética mais voltada para a arte em si e mais apaixonada, vamos dizer assim, na questão cultural e artística, né? São dois mundos vivendo ao mesmo tempo no país, né? Então, e em Ubá a gente tem percebido que essa classe da ostentação tem diminuído, Badaró. Essa galera tá criando uma consciência bacana e tá se juntando, sabe? Tá criando uma consciência bacana e tá mudando a mentalidade. O bar, nossa, a gente tá vendo o crescimento assim, de uma forma
exagerada mesmo. O evento que a gente fez o Despertar na Praça Guido, por exemplo, a gente viu, assim, pessoas que, nossa, que bacana que esse cara tá aqui, tá curtindo, tá divulgando o movimento, que era uma pessoa, assim, que a gente não esperava e tal, que pertence a essa classe, criando essa consciência é muito bacana. É muito legal, né? E o poder público, como participa desse movimento? Existe algum incentivo por parte de prefeitura, ou de deputado, ou de governo do estado, governo federal? Existe algum tipo de participação? Não, o caráter do movimento é ele ser apolítico mesmo. Ele tem a parcela política dele porque ele tem a ver com população. Então é esse o caráter político que o movimento tem. Nesse momento a gente está questionando alguns fazeres né, do município, né, de maneira geral, mas a gente está fazendo isso com ações. Então primeiro a gente vai fazer essa análise do que a gente tiver de material, desse mapeamento cultural, para a gente gerar um diagnóstico, em cima disso poder trabalhar realmente, sugerir isso de forma pública também, para a prefeitura no caso, para o governo estadual e federal, para a gente ir com ideias, não com problemas. Porque eu acho que o problema todo mundo sabe que tem, mas assim, o que você tem de solução? Então a nossa proposta é fazer um primeiro momento de análise com ações, para poder falar, mas o bar não procura e não vai na cultura. A gente tem visto o contrário. O que a gente produz, a gente tem um retorno. A gente fez o Toró, que deu um resultado bacana. A gente apoiou um sarau que teve agora esse final de semana. A gente teve uma participação muito legal, que a gente fez em um lugar que não é muito bem visto e as pessoas foram e gostaram. Então, quer dizer, agora a gente pode falar, com o know-how de falar, não, o bar não quer saber de cultura. Eu acho totalmente contrário, o movimento viu isso. Então, a gente pretende, nos primeiros 6 meses, fazer uma análise. Sim. Depois disso, a gente pode levar soluções e aí sim começar a questionar isso. Porque sim, o papel do movimento é um papel questionador. A gente quer ações. Nesse momento, a gente não tem nenhum apoio, porque nós estamos apoiando o que acontece e fazendo algumas ações. Então, essa é a nossa proposta. Num segundo momento, sim, a gente vai discutir com um grupo, que eu acredito que daqui a 6 meses vai estar muito maior, muito mais fortalecido, e a gente vai ter respaldo para falar, olha, o que a gente está falando é com conhecimento, não é o que eu acho. O que eu acho